Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui para a gravação de mais esse vídeo, onde vamos abordar esse assunto, refletir nesse último acontecimento, que repercutiu aí durante essa semana. E acredito que esse vídeo não vai ficar muito longo, porque nós já tratamos até de um assunto semelhante aqui no canal. Mas vamos analisar e reforçar o que o Senhor quer nos dizer através desses acontecimentos e da sua palavra. Amém? Vamos para o vídeo. É isso, meus irmãos? A essa altura do campeonato, muitos estão começando a assistir esse vídeo ansiosos para saber qual que é a minha opinião com relação a essa última atitude da Priscila Alcântara, ou só Priscila, como ela diz que vai ser chamada agora. Muitos estão ansiosos para ver se eu vou falar que ela está errada, outros na esperança de eu fale que ela está certa, e enfim, muitos canais aí de notícias e fuxicos gospel e notícias gospel noticiaram aí, essa declaração dela, esse comportamento dela perante a essa festa que ela foi, essa entrega do prêmio lá do Multishow, se eu não me engano, tal. E é assim, irmãos, a gente fica triste porque ao mesmo tempo que nós analisamos a vida da pessoa, porque ela é uma pessoa pública, não se trata de julgar sem saber. Ela é uma pessoa pública e todos vê os comportamentos, faz a comparação do antes e depois, observa as suas últimas declarações, o modo com que ela veio mudando o seu comportamento até chegar no que está hoje, e não sabemos o que será daqui para frente, O que eu analiso e tiro com reflexão a respeito dessa situação, não só dela, como de outros, Inclusive já falamos aqui de algumas pessoas que ora parecia estar tão envolvido com Deus, nas coisas de Deus, e sendo canal de bênção na vida de pessoas, e de repente deixa para trás, esquece, começa a trilhar outros caminhos que não é aquele que nós estamos habituados a ver eles seguindo. Pois bem, eu já li essa passagem inteira aqui no canal em algumas ocasiões. Ela está no livro de João, capítulo 4. Trata-se do encontro, da mulher samaritana com o Senhor lá no poço de Jacó, em Samaria. E eu não vou ler todo o capítulo para não ficar um vídeo longo, pretendo não fazer um vídeo tão longo, mas eu vou ler os versículos 13, 14 e 15, tá bom? Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor está falando num contexto aqui onde ele chega no poço, pede água para a mulher samaritana, um povo que não tem um bom relacionamento com os judeus, e ela questiona, você sendo judeu, porque está pedindo água e tal.
Só que para esse encontro tinha um propósito, porque o Senhor nem bebeu água, ela nem deu a água, ele nem bebeu água. Foi um pretexto para ele iniciar um assunto com ela, para que ele se revelasse como Messias e ela propagasse o evangelho para toda Samaria. Tanto é que foi o que aconteceu. Mas essas palavras dele para ela, se referindo à água do poço, né? Ele fala que qualquer um que beber dessa água, a do poço, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que ele der, jamais terá sede, nunca mais terá sede. Ele não estava falando de uma água, ele estava falando de si próprio. Entende? Ele é a água viva. Ele fala, vinde a mim, os que estáis com sede, né? No final de uma festa lá, ele diz que todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba, né? E deles fluirão rios de água viva. Então, ele é essa água, ele foi oferecer essa água, ele foi se apresentar como Messias, como o Cristo, aqueles a quem eles esperavam. E o que acontece é que ele mesmo diz para ela que quem experimentar dele jamais voltará a ter sede. Quem encontrar verdadeiramente uma nova vida em Cristo jamais terá vontade de voltar no que era. Ah, mas a Priscila, o que tudo diz, né, a história dela, pelo menos até onde eu sei, nasceu praticamente, se não nasceu no berço evangélico, os pais são evangélicos desde quando ela era criança, né? Tanto é que acho que quando ela se apresentava em alguns programas, quando ela era criança, já se sabia que ela era de vertente evangélica. E só que então, como que ela voltou a ser o que ela era? É no sentido, irmãos, de voltar à velha criatura, né? E essas coisas não acontecem assim de repente. Ontem ela estava de um jeito, hoje ela já está do outro. Se você for fazer uma retrospectiva sobre a vida dela, você vai ver que as mudanças veio acontecendo aos poucos. Muitas companhias erradas, com ideologias erradas. E se a pessoa ela não tiver verdadeiramente experimentado essa água aqui, loguinho vai dar uma sede nela, a sede natural, a sede do pecado, a sede que vem com esse engano onde tudo é religiosidade, porque ela fala que ela era oprimida pela religião. Todos eles, quando saem, você vê o próprio caso do G.C. Aguiar, né, Andressa Urati, eles falam que não, eu tenho o Senhor no meu coração, eu continuo sendo cristão, mas eu entendi que eu não preciso da religiosidade, eu não preciso da religião e tal, para agradar ao Senhor. Infelizmente eles estão errados, porque religião não significa essa ideia que todos têm de que a pessoa religiosa é aquela pessoa chata, é aquela pessoa que segue regras à risca, usos e costumes. Não, não é isso. É simplesmente você ter o Senhor como centro da sua vida e procurar agradá-lo em espírito e em verdade, como ele diz aqui, nesse mesmo capítulo, né, para essa mulher samaritana. Então, eu entendo que essas pessoas, elas não experimentaram o Senhor. E não só elas são pessoas famosas, mas isso já aconteceu com muitas pessoas. Comigo, inclusive, já aconteceu de você viver uma vida achando que, tá bom, vivo uma vida com o Senhor e de repente você vai se desligando aos poucos. Quando você pensa que não, você está totalmente longe. E quando você para de beber dessa água, por que essa água ela não te gera mais sede? Porque ela tem que ser constante. É uma fonte de água viva.
ela não para de jorrar. Só que se você parar de bebê-la, vai chegar uma hora que você vai estar insatisfeito. Você tem que estar em constante abastecimento nessa água, que é o Senhor, é a proximidade do Senhor. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela vai nos empurrar cada vez mais para o pecado. E nós temos que estar firmes em Cristo, porque somente através dele nós teremos força para negar essas certas práticas. Existe um ditado comum, né, um ditado no mundo aí, que diz assim que há um vazio no homem do tamanho de Deus. E isso é uma realidade. Não é bíblico, não é versículo, nada, mas existe esse ditado, que existe um vazio no homem do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. E é uma realidade, porque o ser humano ele busca satisfação em tantas coisas, né? Em tantas coisas para preencher essa lacuna, quando que só o Senhor pode estacionar e preencher de uma forma que nunca mais vai haver esse espaço. Porque você pode até tentar preencher com coisas terrenas, supérfluas, pecados, satisfações carnais, mas assim que você ficar satisfeito, pouco tempo depois você vai tornar a ter essa necessidade de novo. Por isso muitas pessoas entram em depressão, entram em problemas psicológicos, por causa desse vazio que eles não sabem aonde procurar, aonde preencher. E eu estou fazendo esse vídeo para falar para você que talvez tenha essa sensação na sua vida de que existe um buraco, de que por mais que você tenha condições financeiras, por mais que você tenha tudo que você sempre almejou na sua vida, e mesmo assim você ainda sente que falta algo, realmente falta. Falta Deus na sua vida, falta o Senhor Jesus. E não adianta falar que eu creio em Deus, eu tenho Ele no meu coração. Não é isso, não se trata disso. Se trata de intimidade, se trata de experimentar, de se achegar, de se aprofundar em Cristo, né? De imergir na palavra e entender que só através dele, pela fé, somente através dele, nós alcançamos redenção, salvação, justificação e o conforto que nós precisamos. Amém? Então, com relação a Priscila Alcântara, ou só Priscila, o que nós devemos fazer como cristão? Orar por ela, orar pela vida de todos esses que se desviam do caminho do Senhor, orar para que o Senhor nos guarde e nos dê força para que nós possamos conseguir resistir quando nos vier as tentações, porque é isso que ele ensina na oração do Pai Nosso, né? Livra-nos do mal, né? Da tentação. E é isso, devemos orar por eles, para que Deus alcance novamente a vida deles, para que uma hora da vida deles eles entendam que o que eles estão fazendo é uma grande besteira, porque não se trata só da vida deles. Muitos adolescentes espelham nessas pessoas, eles influenciam pessoas ao erro, né, ao engano, infelizmente. E depois para consertar esse estrago é um trabalho árduo, e é onde o Senhor fala que na parábola dos talentos o Senhor ele vai vir cobrar os talentos, né? E é triste chegar naquele dia e ver que teve tantas oportunidades na vida e ficou de fora, né? Que nós possamos orar para que Deus dê o direcionamento a eles e que eles voltem a trilhar os caminhos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.